volta no nosso Espaço Feminino para falar com vocês sobre a influência do sono para a qualidade de vida. Doutora, o sono, o que é exatamente o sono? Explica pra gente, porque a gente às vezes fala, por que tem que dormir toda noite? O sono é um fenômeno involuntário que a maioria dos seres vivos precisa para a sobrevivência. Então, a gente não pode fazer greve de sono, como a gente faz, por exemplo, greve de fome. Porque chegará um certo momento em que as taxas hormonais farão, para proteger principalmente o sistema nervoso central, farão com que a gente entre nesse estado de sonolência e torpor para proteção desses órgãos vitais. A gente sabe por quê? Vocês, a gente como leiga, é claro que não, mas a medicina sabe o porquê disso? A função do sono, né, assim, é lógico que ainda se descobrirá muito mais coisas, mas o sono tem a finalidade de repor energia. O sono tem a finalidade de consolidar a nossa memória. O sono tem a finalidade de restaurar todos os sistemas para um novo dia, de fazer um metabolismo anabólico. Então, essas funções fundamentais vão fazer com que a gente entre nesse estado, passe por vários estágios, diferentemente do que muitos pensam, né, que o sono é um momento de quietude e que está tudo ali calmo e não funcionando. Gente, trabalha muito o organismo ali. O organismo trabalha muito, né? Existe uma fase do sono, né? O sono REM, que as pessoas falam, o REM da sigla americana, né? Rapid Eye Movement, o momento em que os olhinhos estão mexendo, a gente vê muito isso nos nossos filhos. Não, é uma fase do sono em que a gente demora 1h30 para atingi-la. E nessa fase, o cérebro trabalha como na vigília. Uma atividade cerebral rápida como a da vigília, é o momento que a gente sonha, é o momento que a gente organiza um pouco essas ideias, quer dizer, tudo que a gente adquiriu, todas as informações, tudo que a gente passou, né, todas as situações. Mais maravilhosa, gente, é um trabalho do seu corpo, do seu organismo, totalmente independente da sua vontade. Involuntário, exatamente. Por isso é que quando a gente está na dúvida de uma tomada de decisão, não é cansado, não é preocupado, não é exausto, não é no final de um dia que a gente tem que tomar essa decisão. Quantas pessoas dão esse depoimento? Olha, então eu dormi e aí organizou. Clareou. Veio a solução, né? A vida organizou, as coisas clarearam. E é verdade. É como se a gente pegasse e organizasse ali na nossa CPU as pastinhas e a gente se organizasse. E por isso é muito importante esse estudo do sono. Por isso é que é muito importante toda a população se preocupar como está o meu sono. Com a qualidade dele. Na verdade, por isso que a gente até trouxe a Fernanda também. Porque existem vários fatores que influenciam na qualidade desse sono. E um deles é o alimentar, né, Fernanda? É verdade. A gente, assim, primeiro, a gente tem que identificar, né, qual é a causa, né? Se está com um tipo de distúrbio. Se está com algum tipo de distúrbio, né? Se é um estresse, né, psicológico, se a pessoa está com uma depressão, isso tudo vai influenciar na qualidade do sono, né? Para dormir mais ou menos. Então, tem que ser identificado, e até mesmo uma patologia, né? Uma doença. Na verdade, as pessoas te procuram para cuidar da qualidade ou quando eles percebem que estão com distúrbio de sono? Não. As pessoas, quando buscam, muitas vezes não é nem por elas, é por pessoas que a acompanham ou que dormem junto, que a levam. Falam, olha, o sono não está bom, essa pessoa está se mexendo muito, essa pessoa está demorando muito para dormir, essa pessoa está roncando, essa pessoa não está bem, né? O meu marido, a minha mulher, o meu filho, essa busca... Nem é a própria pessoa que percebe. Às vezes, a própria pessoa busca quando o desempenho dela começa a ficar tão prejudicado que ela repete de ano, que ela é mandada embora de um trabalho, ou que ela bate com um carro, ou que acontece uma situação grave o suficiente para chamar a atenção de quem convive com essa pessoa. As pessoas não fazem esse link, eles não acham que o sono é fundamental, muito pelo contrário. O principal transtorno de sono que nós temos hoje é voluntário, que é a privação do sono. É o sono insuficiente. Nessa vida moderna, o que está acontecendo?
As pessoas definem, vou dormir cada vez mais tarde e vou acordar cada vez mais cedo. Então, eu estou achatando esse momento do meu sono que é fundamental para me restabelecer para o outro dia. Qual é a quantidade de tempo, assim, que seria a perfeita ideal para a gente? Um adulto normal, em média, precisa de 7 a 7 horas e meia. Mas isso não é regra. Cada um tem que se definir. O seu tempo próprio. É lógico que a maioria, mas um bebê precisa de 20 horas. Uma criança de 2 anos tem um sono polifásico. Tem que dormir de manhã, tem que dormir de tarde e a maior parte do sono à noite. Depois de 5 anos de idade, a gente não precisa mais do sono diurno, né? Passa a consolidar o sono somente depois de quantos à noite. Anos? Depois de 5 anos. Após os 5 anos, não precisa mais desse cochilo para compensar um pouco esse sono da noite. E o adulto vai precisando desse tempo de sono e lá depois dos 65 anos o sono passa a ser menor à noite, quer dizer, o idoso tende a avançar a fase do sono, ou seja, 8 horas da noite ele já tem sono, 4 horas da manhã ele já está despertando e precisa às vezes de um cochilo. Então isso aí é normal, isso aí é normal na vida. Já faz parte O anormal é o que a gente faz. Eu vou dormir meia-noite, 1 hora, porque os meus afazeres acontecem quando eu chego a casa às 8 horas da noite, aí eu vou ver trabalho de filho, eu vou ver a roupa da casa, eu vou fazer comida, eu vou responder os meus e-mails, eu vou, né, tá tudo conectado, eu vou para minha cama, um home office, né, tudo ligado, a iluminação da Terra. Hoje, se você olhar por satélite o globo terrestre, você não consegue mais dizer onde é dia e onde é noite, porque está tudo claro. E a gente tem um hormônio chamado melatonina, que é um hormônio que nós produzimos e que promove o sono espontâneo. Faz com que a gente chegue lá naquela hora, nossa hora, bom, eu agora estou com sono e vou dormir. Só que a melatonina é inibida pela luz. Então, se a gente está num ambiente muito claro, tudo claro, essa melatonina vai sendo inibida. E a gente não tem mais aquele sono. E associado a isso, os problemas, né? O segundo transtorno de sono maior é a insônia. A insônia tem um conceito muito amplo, dificuldade para iniciar, dificuldade para manter, despertar precoce ou estar durante o dia com um sono não reparador. Eu queria perguntar até para a Fernanda agora, existe algum tipo de alimento que a gente acha que faz dormir, chazinho, suquinho, tanto para criança, para bebê ou para adulto mesmo? Quais são mitos, quais são verdadeiros? O suco de maracujá que faz a gente dormir? Então, na realidade, os alimentos, né, que realmente são comprovados que auxiliam no sono, né, melhoram a qualidade do sono, são os alimentos ricos em triptofano. O que é o triptofano? É um aminoácido que regula o sono. Na realidade, ele vai dar origem a uma outra substância que chama serotonina, que é um neurotransmissor que regula o humor e o sono. Então... E essa substância, ela está presente em alguns ou em todos? Não, tem alimentos específicos. Mas assim, o triptofano sozinho, em si, ele não é tão eficiente. O ideal é que a gente faça uso dos alimentos ricos em triptofano associado a um uso moderado de carboidrato. A senhora indica, doutora, a parte alimentar mesmo, quando você vai tratar de uma patologia de insônia, alguma coisa assim? Olha, as pessoas que buscam ajuda já buscam até polimedicadas. É aquela pessoa que pegou o tranquilizante do vizinho, do marido e da mãe e já chegam até dependentes dos benzodiazepínicos, das tarjas pretas. Então, a gente está num nível, né, diferenciado do que uma prevenção. Eu acho que essa fase alimentar é uma fase que a gente tem que evitar ter insônia. Buscar ter esse então, hábito. A gente tem que... Ela entra na prevenção mesmo. Na prevenção, quer dizer, o meu hábito regular é aquela cartilhazinha. Tem que ter horário regular de dormir, horário regular de acordar, eu não posso cochilar durante o dia, eu tenho que me alimentar regularmente, eu tenho que evitar a maior refeição próximo da hora de dormir. Não pode cochilar, doutora? Não, o cochilo diurno, se for um hábito, quer dizer, uma rotina como a sesta, não tem problema. Porque a gente já ouviu dizer até que empresas, grandes multinacionais, empresas nos Estados Unidos, até desenvolvem um programa dentro da empresa, tipo um cantinho separado,
para que aquele funcionário que saiu para o almoço volte e tire aquele tempinho de soneca ali? O que acontece? Esse funcionário, ele está privado de sono. Então, ele está nessa situação que eu lhe falei anteriormente. Mas quem está com sono normal, não? Quem está com sono normal não tem sono durante o dia. Eu estou bem fisicamente e mentalmente para viver o meu dia, para à noite dormir novamente. Quer dizer, aquele cochilo de domingo à tarde, depois de uma feijoada, é péssimo. Né? Vai atrapalhar todo o seu ritmo biológico. Gente, o sono do domingo à tarde, não tem quem não goste, né? Mas olha o que acontece. A gente tem um hormônio chamado adenosina, que a gente começa a produzi-lo durante o dia e ele vai acumulando durante o dia. No momento em que eu cochilo, ou no momento em que eu faço o contrário, eu uso cafeína, o café, para estimular, para me dar esse alerta, que é um excitante do sistema nervoso central, eu inibo a adenosina, então ela está acumulando para me dar sono, eu inibi. E aí eu vou ter mais dificuldade de dormir à noite se eu fizer esse cochilo ou se eu abusar de café, por exemplo. Com isso eu vou dormir mais tarde, quando? No domingo. Segunda-feira é o dia que o despertador toca cedo. Segunda-feira é o maior número de índice de acidentes, de trânsito, domésticos, etc. Olha só. Na semana após o horário de verão, após a instalação do horário de verão, que a gente passa a dormir 1 hora a menos, estatísticas internacionais da Inglaterra, etc., é o momento de maior acidente de trânsito. Por quê? Que incrível. Porque a gente já dorme mal, já dorme pouco e agora com menos 1 hora até o organismo acostumar, se adaptar. E alguns muito pouco. Por quê? 20% da população tem aquilo que a gente chama de insônia. Então eu já tenho uma dificuldade para dormir. Eu ainda tenho que adiantar o meu relógio, com isso eu vou dormir. Eu já não consigo dormir às 3. Mas agora, mais cedo. às 4 também não consigo, porque eu adiantei meu relógio. E eu tenho que acordar cedo na mesma hora. Não adiantei, ele vai dormir depois. Tá certo. Né? Então, essa pessoa vai dormir... Já dormo pouco, já tenho dificuldade em pegar no sono. E já vou dormir menos ainda por conta do horário de verão. Não só pelo adiantamento do relógio, mas pela luminosidade. 9 horas da noite, está claro. Né? 8 horas da noite, a gente está caminhando na praia. Não que o exercício não seja... mais um hábito lá da nossa higiene do sono, para a gente prevenir problemas de sono. Mas o exercício próximo da hora de deitar só é indicado para uma situação de sono, síndrome das pernas inquietas. Aquele indivíduo que tem um problema realmente nas pernas, nos membros, pode acontecer nos braços também, mas é muito mais frequente nas pernas. Então eu começo a ter uma inquietude, uma necessidade de movimentar, de friccionar, de caminhar para melhorar, principalmente à noite. Né? Então, isso é uma situação frequente e que piora com a idade. Então, não é ficar com a perna balançando. Não. É exercício mesmo. É um incômodo na perna, né? Que aí, dependendo da região do país, cada um chama leva um nome diferente, né? Caricato do local. Agora, Fernanda, esses alimentos que têm essa substância, quais seriam? Então, o maracujá é tão famoso, a gente ia falar dele agora. Não, o maracujá é assim, é um grande mito, é o que eu estava falando para você. Né? As substâncias sedativas, elas estão presentes nas folhas e nas raízes da passiflora, né? Que é o nome científico do maracujá. No suco do maracujá não tem essas substâncias. Então, se você fizer um chá, uma infusão, né, das folhas, da raiz, vai ter sim o efeito sedativo. Agora, se você tomar o suquinho, não. Vai ter outras propriedades, né? Claro, rico em vitaminas, outros benefícios. Mas para dormir, não. Agora, uma receita ótima que realmente funciona para poder acalmar, para poder entrar no ritmo de sono, é um copo de leite morno. Adoçadinho com mel, ou então você consumir com uma porção de biscoito, uma porção moderada, né? Claro, né? Pequenininha, de biscoito, ou um pãozinho, ou uma aveia. Porque o leite... Ele fala leitinho para dormir. Isso é receita da vovó. Isso é receita da vovó. Mas tem uma concepção científica. É verdade, porque o leite ele é rico em triptofano, né? Se você for adoçar ele, tem o carboidrato ele é facilitador da entrada do triptofano no cérebro. Então, quer dizer, você associando esses dois alimentos tem efeito científico comprovado. E ainda tem um outro fator, está ingerindo ele morno. A temperatura morna relaxa, ela aumenta o fluxo sanguíneo no trato gastrointestinal e diminui
o fluxo sanguíneo do cérebro. Então, automaticamente, isso também vai induzir o sono. Então, da mesma forma que o leite morno, ele vai ajudar, se você também usar preparações, caldos, sopinhas, mingau, os chazinhos mornos, se você for consumir, também vai ter esse efeito indutor de sono. Gente, não é à toa, né, que a gente deixa para tomar sopinha. Ninguém toma uma sopinha no almoço. Difícil. A gente deixa para tomar sopinha sempre no jantar, né? Verdade. Mas olha, é um mito também as pessoas falarem que a sonolência pós-prandial, ou seja, depois da comida, é pelo fato da ingesta alimentar enorme e por isso eu fiquei com sono por conta do momento da refeição. Né? A gente sabe que a nossa temperatura corporal também é variável. Então a gente tem uma curva circadiana, uma curva de 24 horas da temperatura corporal. Logo lá, 2, 3 horas da tarde, o nosso organismo tem uma queda fisiológica da temperatura. E a queda da temperatura gera sono. É um facilitador de sono. Doutora, você está falando uma coisa muito interessante. Eu achei que fosse ao contrário. Geralmente, quando a gente dá um cochilinho à tarde, eu percebo em mim que quando eu começo a adormecer, dá um frio. Mas eu achei que fosse o sono que trazia o frio. É o contrário. É o frio que traz o sono. Exatamente. E à noite, idem. À noite a gente tem uma queda maior e é exatamente inversamente proporcional à melatonina. No momento lá, 3 horas da manhã, que a nossa melatonina está num pico de concentração, né, lá no sistema nervoso central, é o momento do nadir, da menor temperatura corporal. Então, por isso é que uma ingesta de algum alimento aquecido, né, uma sopa, ou o banho morno, o que vai fazer? Vai fazer com que esquente, né, as células do nosso corpo. Só que elas não vão permanecer aquecidas. Então, haverá um resfriamento. Então, essa queda de temperatura do corpo... Depois que ele foi aquecido, gera sono. Então, isso é que ajuda. É lógico que a gente está falando para um público que tem que aprender a dormir com qualidade. Eu não estou falando para aquele insone que, quando vai chegando 5 horas da tarde, fala assim, bom, como será a minha próxima noite? Meu Deus. Né? Como será essa noite? Eu vou ficar na janela, eu vou tentar o quê? Eu vou... 20% da população. A gente está falando de 1/5 da população, mais mulher do que homem. Né? Uma relação chega a ser 3:1. A mulher tem mais insônia? A mulher tem mais insônia do que o homem. Por causa da agitação da mente? Não, é porque existe um binômio insônia e depressão, que é um transtorno de humor. E a mulher também tem mais depressão. Né? A mulher é mais cobrada... A mulher se cobra por si só e é mais cobrada pela sociedade. E por essa sociedade que agora a mulher está no mercado de trabalho sem prejuízo de todas as suas funções domésticas. Né? Então... Ela tem que dar conta de tudo. Tem que dar conta de tudo. E pesquisa brasileira, né, define quais são as maiores preocupações da mulher que dificultam a promoção do sono. Quer dizer, no momento em que eu vou deitar e que eu estou sozinha comigo e que eu tenho que desacelerar e tirar do meu cérebro pensamentos, né, para que eu consiga induzir, quer dizer, me entregar àquela noite e àquele sono, são 3 principais problemas, né? Um problema financeiro, quer dizer, a mulher entra também nesta preocupação. Antigamente parece que não, né? O marido parece que segurava essa onda mais sozinho. Problemas conjugais, né? Porque hoje não é mais aquela submissão e o casamento é eterno, etc. Consequentemente, né? Tem mais atrito. Tem mais atrito. E filhos. E problema de saúde na família. Quer dizer, se eu tenho algum ente querido doente com uma doença crônica, uma doença grave, que também vai tirar o sono. Então, associando isso ao fato de ter um humor mais deprimido, ao fato de ter mais insônia, com hábitos irregulares, é igual a gente ter mais insônia. Muito interessante. E a apneia, doutora? Isso não é comum, né? A apneia, 30% da população tem apneia do sono. Isso é uma estatística brasileira e recente. Como é que se descobre? A pessoa não descobre, né? Existem algumas situações noturnas e diurnas. Cansaço diurno, quer dizer, eu acordo cansado. Eu cochilo facilmente. Estou sobrepeso. Tenho hipertensão arterial ou descubro, porque também tem aquele... Você é hipertenso? Não. Há quanto tempo você não mede a sua pressão?
1 ano, 2 anos, então não sabe. Não sabe se é. Porque a maioria dos picos de pressão são silenciosos. Não, eu tenho que ter, sintoma, dor de cabeça, né? tenho que ter turvação Acaba que visual. não tem que ter nada. Não tem que ter Às nada. vezes vem sem nada. Então, olha, ganho de peso, hipertensão, sonolência diurna, até prova em contrário, essa pessoa tem apneia do sono. E é lógico, o ronco é o alerta, né? O ronco, o parceiro, que também não adianta me perguntar se eu ronco. Eu não posso depor se ronco ou se não ronco. O homem ronca mais, né? O homem ronca mais. Por quê? Porque a mulher tem um fator protetor. A mulher tem o hormônio sexual feminino, o estrogênio e a progesterona. São hormônios que protegem esta região, essa via aérea superior, de não fechar, de não obstruir. A ver com a tireoide? Tem a ver com a tireoide ou não são produzidos pela tireoide? Não. A mulher também tem esse fator. Então, vamos primeiro no hormônio sexual feminino. Esse hormônio que faz a mulher menstruar, a mulher engravidar, ovular, etc. Na menopausa, a mulher passa a não ter mais esse hormônio e, com isso, ela não menstrua mais. Esse hormônio, que é protetor desta região, que faz com que o tônus da garganta fique eficaz, ela passa a ficar flácida. Então é nessa fase que a mulher passa a roncar mais. Essa mulher passa a roncar mais e passa a ter mais a apneia do sono. Cheio de dicas aí pra gente cuidar do nosso sono, mas a gente vai chamar agora coisas de mulher. Olá, eu sou a Dani Padilha, consultora de imagem, estou aqui falando para o Coisas de Mulher. Então, uma das dicas básicas que temos de tendência outono e inverno é o uso dos metalizados. Metalizados, brilhos, tudo aquilo que faça uma mulher brilhar e resplandecer. Agora, a gente sempre ouviu falar de metalizados dourados e tal, eles continuam na moda, tá? Então, se você tem uma pele como a minha, que é dourada e tal, você vai ficar muito melhor com os dourados. Mas a tendência muito forte que está chegando são os metalizados em tons prateados. Esses metalizados, eles podem vir, por exemplo, num tecido, tá? Esse é um tecido metalizado, prateado. Eles podem vir também, por exemplo, num detalhe, como no caso deste tênis, que é um tênis de paetê. Eles podem vir também numa blusa de um tecido completamente brilhante, tá? E como que a gente vai usar metalizado, gente? A ideia é a seguinte, uma blusa dessas a gente pode usar com uma calça jeans, como eu tô aqui, né? E você coloca uma cor num sapato, exatamente dessa forma, porque você quebra o jeans, né? E você quebra o jeans e coloca o metalizado, e aí o foco vai ser o metal. Ou então, se você não é uma pessoa ousada, vai num detalhezinho. Coloca, de repente, uma peça cinza mescla, que estão na moda também. E aí você usa um detalhe, como, por exemplo, numa sapatilha. Espero que vocês tenham gostado da minha dica. Por hoje é só. Nós vamos para o intervalo rapidinho e já voltamos.